Boa noite meninos e meninas. Tudo bem? Eita, coisa boa a gente passar o São João aqui na aula de didática, não é não? Boa noite, bem-vindos. Bora lá. Só projetar aqui pra gente. Todo brasileiro tem uma chama. Boa noite. Tá vendo já a projeção? Boa noite, Joécia. Boa noite, gente. Sabina, boa noite. Agora acertei, viu? Boa noite. Eita, Bruninha, boa noite. Boa noite. Vamos chegando, que é o nosso São João da didática, meu povo. E temos pouca gente hoje, né? Todo mundo foi pro São João. Boa noite, Cristiane, lindona. Bem-vinda. Porque sou falta na aula passada. Oi, José, boa noite. Boa noite. Ô, Cris, tá melhor hoje? Hoje tá melhor, né? Vamos lá. Boa noite, meninos, meninas, meus queridos aí, minhas queridas. Boa noite, Navé, tudo bom, minha lindona? Bem-vindos, viu? Bem-vindos. Estão vendo direitinho a nossa projeção hoje, gente? Como é que tá chegando aí a projeção para vocês? E o som? Tá bom? Tem umas interferências externas. Ah, que bom, Cris, que bom. Tem umas interferências externas aí, mas vamos fazer que nem aquele apresentador, né? Corta para mim aqui, tá bom? Ok, Navé, que bom. Gente, vocês estão vendo direitinho a nossa projeção? Vamos começar aí com bastante clima, assim, de São João, tá bom? Vamos fazer aqui o São João da didática. Hoje nós vamos ver 3 teóricos com curiosidade sobre ele. Também vamos resolver aqui 2 questõezinhas, né? Vamos lá. Vamos começar aqui. Eu não estou conseguindo colocar... Aqui para mim aparece em PowerPoint, mas para vocês eu estou vendo que não, né? Deixa eu ver aqui, não aparece no PowerPoint para vocês. Não aparece. Então, eu vou fazer o seguinte, vou projetar assim mesmo, só vou aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom. Melhorou para vocês? Bora começar? Vamos lá? Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí ao nosso... A gente começou, né, com um climazinho de São João aí, para que a gente possa, assim, esquentar, assim, a fogueira do nosso conhecimento e assimilar com qualidade os nossos conteúdos de hoje, tá bom? Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez e vamos que vamos. Vamos começar aqui na nossa acolhida. Hoje nós vamos ver 3 autores. Dentre esses 3 autores, nós temos o Rousseau, tá bom? Ok, Valdeir, obrigada. Nós temos o Rousseau, que ele não é propriamente um autor da área da educação, ele é um filósofo iluminista, tá bom? E dentro da filosofia, nós temos 2 extremos.
nós temos a virtude, que é a representatividade de tudo que é belo, de tudo que é positivo, de tudo que é extraordinário. E nós temos o vício, que é o oposto, né? Tudo que é negativo, enfim, tudo que faz mal ao ser humano, enquanto essência, a essência do ser. Hoje nós vamos começar com a perguntinha para vocês. Olha, eu coloquei umas bandeirinhas de São João, afinal, então pode fugir ao clima, né? São João. E a seguinte pergunta filosófica: qual a sua maior virtude? Botem aí no chat uma virtudezinha só, vamos lá. Quem quiser falar aí ligando o áudio, fique à vontade, tá bom? Qual a maior virtude de vocês? Não vamos brigar não, de cada vez, viu? Vamos lá. Qual é a maior virtude? Qual é, navegante, sua maior virtude, minha lindona? Eu acho que você é bem animada. É, bem alta astral, assim. Qual é a maior virtude de vocês? Coloquem aí no chat. Ninguém tem virtude hoje, gente? Tá todo mundo tão cansado que ninguém tem virtude. Deixa eu ver aqui no chat. Não tem. E agora o Rousseau ficou triste. Ah, o Rodel é confiante. A Nubia é determinada. Muito bem. Muito bem. Quem mais? Maior virtude de vocês? Não precisa ser modesto, não. Pode falar isso. Ah, eu tenho tantas virtudes, mas eu acho que olha, a Natânia, uma das é prestativa. Muito bem. Persistente, Antônia Salles. Beleza, muito bem, gente. Ok. Então, dentro da filosofia, o ser humano, ele tem esses dois extremos, né? Ele pode seguir o caminho. A Jéssica é prestativa. Ok, ok. Obrigada, gente, pela participação. Então, dentro da filosofia, nós temos dois. A Cristiane é uma pessoa grata, né? É isso, Cris? Muito bem. Nós temos as virtudes e nós temos o vício. Então, hoje, a gente vai ressaltar a questão das virtudes. Por quê? Porque os filósofos. Boa noite, Jailson. Porque os filósofos, os teóricos que nós vamos estudar hoje, é exatamente quem mais ressaltou a questão da virtude do ser humano enquanto ser filosófico. Nós vamos ver isso aqui hoje aí, alinhada à questão da didática, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vamos lá, gente. Hoje nós vamos ver a Sabina é perseverante. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, agora melhorou, né, gente? Deu uma melhoradinha a nossa projeção para vocês. Hoje nós vamos ver a tríade que compõe o pensamento pedagógico europeu, tá? Que é o Comênios, o Rousseau, o Pestalozzi. Esses três, eles são as bases aí do pensamento pedagógico europeu. E esse pensamento pedagógico europeu, ele teve uma grande influência no pensamento pedagógico brasileiro, certo? Ok? Então, a gente vai aprofundar melhor esses estudos na nossa próxima aula sobre as tendências pedagógicas. Mas vamos lançar as bases dessa aula hoje, tá bom? Nesse nosso encontro de hoje. Nós temos aí esses três teóricos, o Comênios, que nós já estudamos sobre ele, né? Na nossa primeira aulinha. Qual foi mesmo o livro, gente, que o Comênios escreveu, pessoal? Que foi, assim, um grande precursor dos estudos pedagógicos e didáticos? Quem lembra? Valendo aí um pedaço de bolo de milho. Quem lembra? Como é o nome? Qual foi aquele livro que o Comênios escreveu, gente, que assim, que foi considerado, que o considerou aí o pai da didática? Qual foi aquele livro? Quem consegue aí refrescar minha memória? Carta Magna. Muito bem, meninos. Didática magna. O que é a didática magna? É a maior didática, a maior arte de ensinar, magna, grande, grandiosa, extraordinária. Didática, arte de ensinar. Então, é como você ensina grandiosamente. Então, naquela época, como tudo era latinizado, ele escreveu didática magna, né, que é uma expressão
latina, ok? Nós vamos ver o revisar, né? Nós já vimos, vamos só revisar o Comênios. Hoje a gente vai ver o Rousseau, esse aí do meio. Rousseau é um filósofo, viu, gente? Um grande filósofo iluminista. Ele tem umas ideias muito legais do ponto de vista filosófico. E do ponto de vista pedagógico, nós vamos ver, inclusive, com curiosidadezinha sobre o Rousseau, tá bom? E vamos ver o Pestalozzi. Quem nunca ouviu falar do método didático do Pestalozzi, né? Nós temos Instituto Pestalozzi, nós temos muitas instituições que pegam o nome do Pestalozzi, especialmente as instituições que trabalham com alunos com deficiência. Certo? Então, o Pestalozzi ele foi um grande precursor nessa área também, e a gente vai ver por quê daqui a pouco. Tranquilo até aqui? Então, vamos passando, né? Passando aqui, tá ok aí, né, gente? Tá dando para vocês visualizarem direitinho a projeção? Eu não estou conseguindo colocar aqui no PowerPoint. Pronto, mas eu acho que tá bom assim, dá certo. Vamos revisar agora o Comênios, né? Gente, o Comênios, ele preconiza uma forma de ensinar tudo a todos, né? Lembram-se que na época, os primórdios da questão didática e pedagógica, o áudio está cortando? A navegante está dizendo que o áudio está cortando. Vocês estão me ouvindo bem ou está cortando para mais alguém? Para mim está bem. Tá ouvindo bem? Então tá, então eu vou continuar. Se vocês quiserem, se picotar muito o áudio, eu posso repetir, tá bom? É só, tá bom, navegantes, minha lindona, certo? Então vamos lá. Então, nos primórdios do que se conhece por estudos de didática, metodologia, da pedagogia em si, como é que se ensinava, né? Na realidade, essa questão do ensinar e do termo pedagogia vem lá da civilização, das civilizações greco-romanas, que são conhecidas por civilizações clássicas, principalmente na Grécia. Então, eu tinha o filósofo, considerado um sábio, e eu, como era uma pessoa rica, eu colocava o meu filho para que ele pudesse ter aulas com aquele sábio, geralmente um filósofo da época. Aquele filósofo, aquele mestre, ele tinha 8 discípulos, 6 a 8 discípulos, 8 meninos de classe abastada, né, por assim dizer. E eles davam aulas assim, ao meio da natureza, eles comparavam a educação, o conhecimento em si, aos processos da natureza. Mas vejam, era um número reduzido de pessoas que tinham acesso a algum tipo de educação. Por quê? Porque esses rapazes, geralmente eram rapazes que seguiam esse mestre, eles iam seguir uma carreira política. Então, uma das questões que eles tinham que ter muito bem definidas é a questão da retórica, da arte de bem falar, da arte do convencimento. Então, se eles queriam ocupar postos políticos, eles tinham que ter essa retórica muito bem desenvolvida dentro da questão educacional deles. Então, eles iam lá com um filósofo, era Sócrates, enfim, né? Muito bem. E aí o tempo foi passando, a sociedade foi se desenvolvendo e foi crescendo, e as pessoas foram vendo que esse método de ensino não tinha mais razão de ser diante do crescimento populacional, diante do desenvolvimento cultural das pessoas, que é algo natural, a evolução é algo natural do ser humano. E naquela época não poderia ser diferente. A urbanização foi se tornando cada vez mais crescente, a sociedade foi aumentando e com ela novas demandas foram surgindo, inclusive demandas educacionais. O que o Comênios pensou? Pensou, poxa vida, eu preciso criar um método, a gente precisa ter um método que possa ensinar tudo a todos. Gente, gravem isso aqui, tá aí no materialzinho de vocês. É denominada Pansofia. Pan, tudo, o todo. Por exemplo, pandemia. Uma doença é geral, do todo. Pansofia, um método, Sofia, sabedoria, e Pan, o todo, um método que eu pudesse ensinar tudo a muitas pessoas que tivessem uma abrangência maior. Então, o método do Comênios foi denominado de Pansofia, ok?
Outro item do Comênios aí, segundo pontinho. Educação ou aprendizagem pelos sentidos e a sistematização do ensino. Então, o ensino deveria ter uma organização mínima para que as pessoas pudessem compreender a funcionalidade dele, né? E também, o Comênios acreditava que o ser humano, ele aprendia pelos sentidos, certo? Visão, olfato, audição, enfim, né? Ele não tratava muito a questão do cognitivo, mas do sensorial. Ok? Até aqui. Outra característica lá do Comênios. O importante na vida não é a contemplação, que nem os gregos faziam, né? O importante na vida é o fazer, o pragmatismo, a praticidade, certo? Isso também era apregoado pelo Comênios e foi sintetizado lá no livro Didática Magna, certo? Por último, o ensino deve implicar apreciação, reflexão, envolvimento de alunos e professores sob uma visão globalizante do objeto estudado. Ora, se o método dele, se ele era adepto da pansofia, pan é o todo, é o global, é o geral. Então, ele pregava que alunos e professores deveriam ter uma ótica, uma visão global do objeto estudado. Não apenas apreciar filosoficamente, não, mas ter algo mais prático, uma visão panorâmica das questões. Então, e na época isso aí foi uma grande evolução, né? Percebam, o ensino era em pequenos núcleos e o ensino passou a ser definido para outras pessoas, uma abrangência maior, né? E saiu da questão meramente apreciativa e passou para uma visão mais prática e mais global das situações, né, do objeto de estudo, ok? Então, isso é que pregava lá o nosso querido Comênios. Primeiro teórico, Comênios nós estamos só revisando, tá bom, gente? Nós já vimos lá na nossa primeira aula. Agora a gente vai passar deixa eu ver aqui, para o nosso segundo ponto. Deixa eu só... Pronto, para o nosso segundo ponto, gente, que é uma contextualização. Deixa eu só aumentar aqui o zoom para melhorar para vocês. Gente, nós falamos que o Comênios, ele tentou modificar a questão educacional da época, tá bom? Então, o Comênios, ele lançou a Didática Magna por volta de 1649, por aí, né? Nessa época, em que, como eu falei, havia grandes processos de mudanças, né, na sociedade, muita efervescência social, política, cultural. Então, tudo isso influenciou as ideias do Comênios. Então, o Comênios lançou as bases. Ele percebeu, ele teve esse insight de que as coisas estavam mudando e que o sistema educacional não poderia se privar uma minoria. As pessoas tinham que ser educadas, as pessoas tinham que conhecer a retórica também, tinham que conhecer um pouco de latim, tinha que conhecer a aritmética básica, né? Então ele foi aí lançando as bases dessa didática diferente, dessa forma diferente de ensinar e de fazer a educação. Mas a gente precisa dar uma contextualizada na época que viveu lá o Comênios, um pouquinho depois, para a gente entrar aí no Rousseau e no Pestalozzi. O que aconteceu na época desses teóricos, gente? Lembram que eu falei que a didática, ela muda ao longo do tempo, ela vive um processo dinâmico, depende da cultura da época, depende da historicidade, depende da sociedade. Então, a gente começa a ver aí as primeiras mudanças, tá, do processo didático. Nós estamos aí, deixa eu aumentar só mais um pouquinho para vocês, melhorou, gente? Nós estamos aí no século XVII. Pessoal, século XVII era outra perspectiva de vida, era outra cultura. Hoje, no século XXI, a gente acha completamente absurdo isso. Mas, no século XVII, a cultura, a sociedade, as questões comportamentais dos indivíduos era dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? E a gente vai entender o porquê de muitas situações. Primeiro, vamos aqui para o primeiro pontinho.
Gente, no século XVII, a criança era vista como um adulto em miniatura. E só até os 7 anos recebiam cuidados especiais. Isso, exatamente. Ele era empirista, mas também naturalista, tá certo? Comênios. Aliás, esses três que nós vamos ver agora, tá certo? Ok? Bom, então a criança era um adulto em miniatura. Quem aqui é professor da educação infantil sabe das histórias, dos clássicos, né? É, a Chapeuzinho Vermelho, né? Então, essas histórias infantis, muitas delas foram escritas pelos irmãos Grimm, né? Exatamente nesse século XVII. Só que essas histórias infantis do século XVII, elas tinham a percepção da criança do século XVII. E a criança do século XVII era um adulto em miniatura. Então, as pessoas não tinham a criança como uma criança, com coisas de criança, com linguagem de criança. Não. A criança era um adulto. Então, se você pegar fotos dos livros de história do século XVII, por exemplo, você vai ver as meninas vestidas como se fossem. Eu trouxe até aqui um exemplo no slide, os meninos como se fossem pequenos adultos, né? Enfim. Então, era uma percepção completamente diferente do que se tem hoje por criança. E essas crianças, elas só recebiam cuidados especiais até 7 anos. Depois de 7 anos, era um adulto, né? Então, eles consideravam que, a partir dos 7 anos, a personalidade da criança já estava formada. Então, a educação era dessa forma. Não tinha esse negócio de educação infantil, de afetividade. Não, não tinha isso, não. A criança, por exemplo, se o filho de algum nobre queria galgar um cargo político, ele tinha que ser educado como político desde o início. Como? Falando bem, argumentando, né? E entra aí o método socrático das perguntas e respostas. Enfim, ele tinha que ter noções básicas de aritmética para ele fazer conta, né? Para ele ver a questão dos impostos, enfim. Então, eram aulas direcionadas para adultos em miniatura, ou seja, as crianças do século XVII, tá bom? Na classe pobre, as pessoas trabalhavam no campo, no mercado, enfim, né, muitas vezes em condições exploratórias. Na classe rica, evidentemente, era tudo às mil maravilhas, né? Começaram a escolarização aos 4 ou 5 anos, era um ensino árduo, difícil, descontextualizado das faixas etárias, o que a gente viu aqui, tá bom? Por isso é que a gente vai ver as ideias do Rousseau e mais à frente do Pestalozzi tentando quebrar esses paradigmas aí de criança como adulto em miniatura, certo? Na verdade, eles bateram muito de frente aí com essa concepção da época. Inclusive, as histórias da carochinha, como a gente conhece, elas foram reformuladas, elas foram atenuadas, deu um aspecto de leveza, mais ou menos entre os séculos XIX e o século XX, comecinho do século XX. Porque, por exemplo, a história da Branca de Neve não é aquele conto de fadas magnífico, que ela tá lá, que o príncipe dá um beijo nela, a Chapeuzinho Vermelho, não é que o caçador tem ido lá e cortou a barriga do lobo, tirou a vovó. Não, então eram histórias muito pesadas, muito densas, porque eram escritas para adultos, em miniatura, que era a concepção de criança do século XVII, tá certo? E foi exatamente contra esse tipo de concepção que esses teóricos tentaram aí realmente combater, né, através da educação, tá bom? Então vamos lá, saindo do século XVII, nós temos o século XVIII, tá bom? No século XVIII, as crianças passaram a ser afastadas de assuntos como o sexo, enfim, como constituição social, assuntos considerados mais densos e mais complexos, né? Simplesmente ninguém falava nada para as crianças. Vocês estão vendo aí nessa figurinha que as roupas das meninas já estão com um aspecto mais infantilizado, não é mais aquela menininha mulher, né? Ou aquele meninozinho, o homenzinho pequeno, em miniatura, não. Já estão aí com um ar, né, de criança, com um ar aí de infantilidade, certo? Então,
As crianças passaram a ser afastadas de assuntos tais como sexo, pois passou a ser visto como algo prejudicial à formação do pensamento, da personalidade e do caráter moral. Outro detalhe, esses teóricos que nós vamos ver agora, Pestalozzi e o Rousseau, primeiro o Rousseau, depois o Pestalozzi, pela linha cronológica, eu falei para vocês inicialmente que eles primavam muito pela virtude. Então, a virtude é o que é belo, é o que faz parte do aspecto moral do ser humano. E o vício é o que é imoral, o que é feio, o que é negativo, o que não faz bem para o homem enquanto ser filosófico e também não faz bem para a sociedade, tá certo? Então eles vão cultivar muito a questão, lembram, sabem aquela velha expressão, a moral e os bons costumes? Pois é isso que eles também vão cultivar. Então, no século XVIII, passa-se a discutir uma educação adequada, olha aí a evolução, né? Adequada à idade e à forma como as crianças pensam. E isso nas classes mais favorecidas, né? Ok? Feita essa contextualização do século XVII e do século XVIII, a gente vem aqui para o nosso segundo teórico, tá bom? Que é o Rousseau e seu Emílio. Gente, quem é esse Emílio? Vamos ver com calma, tá bom? O Rousseau, ele viveu numa época, ele era francês, ele viveu numa época de grandes transformações, grandes convulsões sociais mesmo, né? O iluminismo, a Revolução Francesa, enfim, então tudo isso mexeu muito com a cabeça das pessoas, né, da época. E a gente sabe, nós já vimos lá aqui nas nossas aulas, que educação e sociedade caminham juntas. Uma não se desvencilha da outra. A educação ela é um reflexo da sociedade, da realidade que a circunda. Então, é impossível eu fazer uma educação desconectada com a sociedade em que eu estou. Né? Não existe isso, ok? Porque todas essas questões, educação, sociedade, elas são elos da mesma corrente. Elas constroem o todo social, o todo pedagógico. Então, sempre, sempre, gente, educação e sociedade caminham juntos. Já teve até uma questão aqui de concurso que a educação era um reflexo da sociedade. Não sei se vocês lembram. E é bem assim mesmo. Então, segundo as ideias do Rousseau, o homem, ele nasce bom, mas a vida em sociedade o corrompe, porque ele vai entrando em contato com os vícios. Mas o homem, na sua essência, em sua essencialidade, ele é bom, ele é virtuoso. Só que quando ele começa a entrar em contato com esse todo social, com essa teia aí de situações, ele vai se corrompendo. Então, a função da escola era evitar que o homem se corrompa, preservar o homem virtuoso, o homem bom, ok? Essa era a base do pensamento do Rousseau, certo? Nesse sentido, o mestre deve educar seu aluno com base nas suas motivações naturais, afastando-o dos males sociais, o que eu acabei de falar. Então, o professor, que eles chamam de mestre, ele deveria conservar a virtuosidade do ser humano, evitando que o mesmo se corrompa, ok? Beleza até aqui? Então, vamos lá. Educação com valores para a cidadania. Ora, se eu estou cultivando, dentro das ideias do Rousseau, o homem virtuoso, eu estou cultivando a questão da cidadania, da moral e dos bons costumes, certo? Aí o Rousseau, ele continua dizendo que a criança não é um adulto em miniatura, que era essa a concepção da época, né? Mas um ser com características próprias. Mais do que isso, a criança era um ser virtuoso, ok? A criança era um ser essencialmente bondoso, certo? Beleza? Isso que o Rousseau diz. Mas Odnélia, tudo bem, ele diz isso, ele apregou essas ideias, ele preconiza tudo isso, mas onde foi mesmo que ele sintetizou isso aí? Como foi que essas ideias do Rousseau, do ponto de vista pedagógico, porque filosófico a gente até já sabia que ele é um filósofo e tal, mas
Sim, e pedagogicamente? Gente, pedagogicamente, o Rousseau ele escreveu um livro, tá? Muito interessante, tá bom? Que se chama Emílio, tá bom? Nós vamos já ver um pouquinho desse livro. Dentre as ideias que o Rousseau colocou nesse livro, Emílio, tem isso aqui, ó, na projeção, vejam aí. O professor deve identificar em seus alunos, foi um erro de digitação, ao invés dessa vírgula é um M, em seus alunos, as suas potencialidades, certo? Então, cada aluno tem o seu potencial. Cada aluno tem o seu processo de maturação. Então, criança como criança, adulto como adulto, cada um dentro da sua especificidade, certo? Que não acontecia há um tempo atrás, né, nessa época. O conhecimento deve ser construído pelo aluno junto com o professor, introduzindo dúvidas e formulando perguntas. Ele era adepto do método maiêutico do Sócrates, né? Aquela questão de você responde a uma pergunta fazendo uma outra pergunta, fazendo com que o seu interlocutor ele concorde com você, mas você nunca vai dar uma resposta pronta, certo? Era sempre o método pergunta, indagações, por indagações filosóficas. Então, dentro desse método, segundo Rousseau, seria possível extrair da experiência da vida dos alunos a conclusão que eles precisam, certo? Então, através do método de pergunta-resposta, você poderia levar o aluno a fazer suas próprias conclusões, a tirar suas próprias conclusões da realidade, ok? Nesse sentido, a criança deve ser educada em sua liberdade, respeitando cada fase de sua vida. Até os 12 anos, segundo Rousseau, o ser humano é praticamente só sentidos, emoções e corpo físico, enquanto a razão ainda está em formação. Por isso é que a criança deveria ser educada como criança, porque ela, segundo Rousseau, ela não teria condições de racionalizar determinados conceitos da época, certo? Como política, como a própria retórica, enfim, certo? Como as organizações sociais. Então, a criança tinha que ser visto lá uns conteúdos mais leves até 12 anos, mas ela tinha que ser respeitada em sua especificidade, né? Essas ideias eram completamente diferentes do que se pregava na época, né, da criança em miniatura. E aí ele veio realmente com o seu Emílio, né, o seu livro Emílio, para desmistificar todas essas questões da época. Ok? Eram preparadas muito cedo para serem mulheres. Isso, exatamente. A mulher nem se fala, né? Aliás, o Rousseau não fala nada sobre mulher, não, viu, gente? Né? Os direitos femininos, em toda a acepção da palavra, só foi conseguido a partir do século XX, tá certo? Até então, por exemplo, Rousseau não fala nada sobre a questão da mulher. E fala, viu? Isso aí que você falou. A mulher tinha que ser educada para casar, tinha que ter aquelas prendas do lar muito bem desenvolvidas. Esse era o exemplo de uma mulher virtuosa. Uma mulher que destoasse desse perfil aí, não era boa, não, tá bom? A sociedade a rechaçava, digamos assim, ok? Então vamos lá dar uma passeadinha por Rousseau e seu Emílio, tá? Emílio de Rousseau. Quem aqui estuda filosofia com certeza já ouviu falar. O Emílio de Rousseau, o Emílio é um personagem, tá bom? Era um jovem nobre, e o Rousseau vai colocando, vai diluindo no seu livro como educar um jovem nobre da época, certo? Ok? Então, trata-se de um romance pedagógico que conta a educação de um órfão nobre e rico. Foi publicado em 1762. Inclui conselhos de como educar as crianças, viu? A partir da infância do Emílio, certo? Certo? Aborda temas políticos e filosóficos. Claro, ele não pode fugir, né, da sua essência. O Rousseau é um filósofo, né? Referentes à relação do indivíduo com a sociedade, certo? Ele explica
como o ser humano pode conservar sua bondade natural, que era uma das funções da educação, era justamente essa, tentar conservar a bondade natural do ser humano, a virtuosidade do ser humano, ok? Então, ele propõe um sistema educativo que permita ao homem natural conviver com uma sociedade corrupta, certo? Sem se deixar corromper, convivendo com ela, mas não se corrompendo, ok? Então, ele tinha aí dois princípios de educação. Ele tinha a educação negativa, segundo a qual consiste não em ensinar a virtude ou a verdade, mas em preservar o coração do vício e do erro, certo? Ou seja, da corrupção social. E a educação negativa, positiva, segundo a qual tende a formar o espírito antes da idade e dá à criança o conhecimento dos deveres do homem. Então, a criança ela tinha que ter uma consciência de que ela era uma criança virtuosa, mas que ela iria entrar em contato com questões, com vícios, digamos assim, né? Com a corrupção social, com a desigualdade. Então, ela tinha que se preservar, mas ela tinha que ter uma consciência do que era certo e do que era errado. E essa consciência, quem poderia dar a ela era a educação, segundo Rousseau, segundo o tratado lá dele em Emílio, certo? Gente, uma curiosidade aqui. Vocês devem estar pensando assim, poxa vida, mas esse Rousseau era tremendo, né? Filósofo, filósofo iluminista ainda, umas ideias assim muito bacanas para a época dele, quebrou aí paradigmas. Poxa, ainda teve a audácia, né, de escrever um tratado de como educar as crianças numa época extremamente conturbada, de mudanças, de transições sociais e culturais. Então, ele só poderia ser um paizão, né, não, gente? O que é que vocês acham? Poxa, escrever um tratado, assim, muito famoso, que perpassou as épocas, os séculos, né? Emílio de Rousseau é muito conhecido. E, e ainda te dá caminhos de como você educar uma criança, um jovem, enfim. Poxa, esse cara só poderia ter sido um mega paizão, né, gente? Só que não. Alguns críticos, né, disparavam aí comentários contra o Rousseau. Ali pelas ruas de Paris se comentava que ele teve uma amante. A partir dessa amante, eles conceberam 5 filhos. E esses 5 filhos, o Rousseau colocou todos lá no orfanato. Nunca teve um contato direto com nenhum dos 5. E o mais interessante é que, algum tempo depois, durante esse período, ele escreveu o Emílio, né? Um tratado que dava caminhos, ensinava as pessoas a como educar os jovens da época, dentro dessa perspectiva aqui que eu falei, respeitando a individualidade, respeitando a moral e a virtuosidade do ser humano, livrando-o dos vícios e da sociedade corrupta. Enfim, tudo isso aí é apregoado pelo Rousseau. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Bom, vimos as ideias de Rousseau, tá? Através aí do seu Emílio, Emílio de Rousseau. E vamos agora para o Pestalozzi, tá? Que ele foi, de certa forma, ele foi influenciado pelo Emílio, né? De Rousseau, porque o Pestalozzi também era naturalista, né? A aprendizagem pelos sentidos, a aprendizagem através das coisas naturais, da vida, da realidade. Então, o Pestalozzi tem muito, né? Ele foi muito influenciado pelo Rousseau, ok? Quais são os princípios básicos aí das ideias do Pestalozzi? Toda aprendizagem passa pelos sentidos, né? Que nem Rousseau, que também não Comênios, né? É necessário reforçar a aprendizagem através de exercícios. O progresso do aluno deve ser acompanhado passo a passo, ok? Sempre com esse respeitando os níveis de aprendizagem do aluno. Isso é uma grande evolução para a época, viu, gente? Porque até então isso não existia. Se você aprendesse, ótimo, se você não aprendesse também, o conteúdo foi dado. É tipo aquela história, conteúdo dado é conteúdo cobrado, né?
Essa máxima pedagógica aí é da época aí do Comênios, né? Educação sistematizada. Então, o Pestalozzi já vem dizer um pouquinho diferente. Ele já diz isso, não, olha, gente, vamos respeitar um pouquinho os níveis dos alunos, né? Vamos acompanhar o progresso de cada um. Bom, gente, progresso é evolução. E evolução, cada uma tem a sua, né? Dentro das suas especificidades, ok? A atividade da criança deve ser incentivada, oferecendo-lhe oportunidade de construir a sua própria autonomia intelectual e moral, aprendendo a aprender, né? Então, ele apregoava o respeito a esse aprendizado da criança, fazendo com que ela possa refletir sobre a realidade que a circunda, aprendendo de uma forma empírica, né, através dos sentidos, mas sempre evoluindo em seu aprendizado. Nunca dando algo pronto, mas fazendo com que ela construísse esse aprendizado, certo? E isso foi uma grande inovação para a época, certo? Educadores também devem ser educados. Por que ele diz isso? Porque a concepção pedagógica da época era muito tradicionalista, era extremamente tradicionalista. Não levava em consideração o nível de aprendizagem de ninguém, nada, nada, nada. Porque era uma. Ah, porque os professores não eram bons? Não, gente, é porque era a concepção da época, né? Então, cada época tem as suas características. Por conta disso, por conta dessas características culturais, históricas e sociais, é que os professores reproduziam nas suas aulas o que se colocava aí, estava posto na sociedade, certo? Por isso é que o Pestalozzi teve essa sacada muito boa. Não, gente, é o seguinte, nós também precisamos educar os educadores, certo? Porque é tudo muito novo, é um processo de mudança, né? É algo assim muito catedrático, muito cartesiano, para algo mais leve. Inclusive, o Pestalozzi, uma grande característica dele é que ele introduziu dentro do processo educacional o afeto, a afetividade. Então, eu já falei aqui uma vez para vocês que a afetividade é diferente de, de pieguice, né? São coisas diferentes, né? A afetividade é quando você respeita o percurso de aprendizagem do aluno. Quando ele não compreende, você diz, não, tudo bem, você não compreendeu, não tem problema. Vamos aqui novamente e nós vamos aprender, nós estamos juntos. É nesse sentido, é nesse processo, respeitando a individualidade de cada um, certo? Tratando não com igualdade, porque quando eu trato com igualdade, eu dou a mesma coisa para todos, e não é bem assim. Tratando com equidade, dá a cada um segundo a sua necessidade, certo? Então, isso aí foi a grande bandeira, né, do Pestalozzi foi essa, a questão do afeto. Afeto é isso, é respeito às individualidades, respeito aos níveis, né, de aprendizagem dos alunos, respeito aos processos de aprendizagem que cada um tem. Lembram da mediação, né? A mediação, eu ensino, você aprende, e eu tenho a intenção de ensinar você de aprender. Então, é uma via de mão dupla, né? É um processo bilateral. Então, o Pestalozzi, ele introduziu essa questão mesmo do afeto aos processos pedagógicos, e essa introdução do afeto à sala de aula, digamos assim, ela perpassa aí os séculos dos séculos, amém, né? Porque a partir do Pestalozzi é que muitos autores, inclusive o Paulo Freire, né, o grande Paulo Freire e muitos outros, eles realmente conseguiram aí solidificar essa questão do respeito aos níveis, da afetividade na sala de aula, enfim, dentro dos processos educativos. Tem também a questão do método Pestalozzi. O que é o método Pestalozzi? Gente, nada mais é do que começar do simples, das questões mais simples, mais leves, mais palpáveis, para as questões mais complexas. Então, é do simples para o complexo, certo? Não é que eu vá começar do regular e partir para o complexo, não, do simples, do básico, né? Então, o método Pestalozzi era sempre isso, bem simples
e dependendo do nível dos alunos, você vai colocando aí um grau de complexidade ao que você ensina, do simples para o complexo. Nisso se resume o método Pestalozzi. E o Pestalozzi, diferentemente do Rousseau, ele realmente, digamos que ele vivenciou aquilo que ele pregava, né? Ele tinha essa questão teoria e prática, né, muito bem definido, né? Então, nessa época, na época do Pestalozzi, existiram muitas transformações sociais, guerras, enfim, né? Enfim, tudo que há, né? E nessa questão de desigualdades sociais muito acirradas, muitas crianças perderam suas famílias e ficavam vagando pelas ruas de Zurique, na Suíça. Ele é suíço, Pestalozzi. E ele pegava essas crianças e colocava num convento abandonado, um prédio abandonado, e começava a ensinar dentro do método que ele se propunha a fazer, né? Do simples para o complexo. Por isso é que nós temos aí muitas instituições aí com o nome Pestalozzi, né? Muitas ONGs também, justamente por esse serviço social. Além do serviço educacional, ele também fazia um serviço social lá na época, ok? Então, por conta disso, a característica básica do Pestalozzi, a introdução do afeto aos processos pedagógicos. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aqui com o Pestalozzi, qual é o método dele, gente? Deve-se respeitar a rapidez de cada criança. Rapidez, leia-se nível, tá bom? De cada criança. O professor é comparado ao jardineiro, que providencia as condições propícias para o crescimento das plantas. Como ele era naturalista, ele colocava também muito essas questões da própria natureza, do florescimento, do plantado, do colher, dentro dos conceitos educacionais dele, tá bom? A educação como meio supremo para o aperfeiçoamento individual e social. Olha aqui mais uma vez a questão da virtude, do cultivar o homem virtuoso, começando da base, ou seja, começando pelas crianças, tá certo? A educação começa com a percepção de objetos concretos e com a realização de ações completas e a experimentação de respostas emocionais reais. E nisso se resume o método dele, do simples você vai até o mais complexo, através da experimentação, através da reflexão e através também da emoção, né? Ele coloca aqui a emoção, mesmo com essa questão do afeto, que foi um carro-chefe aí das ideias do Pestalozzi. Método dele, do simples para o complexo, ok? A aquisição de conhecimento é gradativa. Bom, se eu estou partindo do simples e vou aos poucos, dependendo do nível, dependendo da minha especificidade, evoluindo para o mais complexo, obviamente que esse processo é algo gradativo. E cooperação entre aluno e professor. Percebam que já nessa época, já se pensava na importância da relação professor-aluno para a qualidade da educação que se oferecia. Então, o que esses autores nos dizem? Tanto Comênios como o Rousseau, como o Pestalozzi, olha, entre professor e aluno tem que ser um processo de cooperação, certo? O Pestalozzi diz que, além da cooperação, tem que haver o afeto, porque a partir do afeto eu tenho respeito às individualidades, às potencialidades de cada um, ok? Então a gente percebe aí que já nesses autores já existia essa preocupação na relação professor-aluno como uma qualificação aí do método de aprendizagem, tá? Através dessa relação qualificada, dessa relação colaborativa, é que o processo de aprendizagem poderia ter aí a sua consecução garantida. Ok, gente? Então, vamos lá para o próximo, educação e método, pronto. Agora vamos resolver uma questãozinha, vamos lá? Hora das questões, tá bom? Vamos começar com uma questãozinha do Rousseau. Jean-Jacques Rousseau participou do Iluminismo,
movimento que se contrapôs ao poder absoluto exercido pelo Estado e pela Igreja. Foi nessa época de grandes transformações sociais, grande efervescência aí política, cultural, enfim. A maior influência de Rousseau para a educação se deu principalmente a partir da sua obra, O Emílio ou da Educação, na qual descreve o processo de formação de um indivíduo desde a sua infância até os 21 anos de idade, tá bom? Então, nós vamos julgar aqui essas alternativas, tá? Em VOF. Deixa eu colocar aqui, aumentar mais um pouquinho aqui. Pronto. A partir daqui. Em relação ao pensamento de Rousseau sobre a educação, analise as afirmações abaixo e marque V para o que for verdadeiro e F para o que for falso. Vamos lá, gente. Primeira, o Rousseau, ele valorizou a atividade da criança, tornando-a o centro do processo educativo, pois compreendia que a educação deveria ser vista na perspectiva da criança. O que é que vocês acham? É isso mesmo. Todas as ideias do Rousseau giravam em torno disso aí, inclusive, lembram lá na contextualização que eu fiz? Esses autores, esses que nós estamos trazendo hoje, eles lutaram ferrenhamente contra a concepção de criança como adulta em miniatura. Então, a criança, por conta disso, passou a ser o centro da ação educativa, respeitando suas peculiaridades, seus níveis, ok? Então, essa primeira é verdadeira. Vamos para a próxima. O Rousseau, gente, ele referia-se a uma educação próxima à natureza e distante de uma sociedade corrupta, pois em contato com a natureza a educação ocorre de maneira simples e feliz? Claro que sim. Lembram? O homem nasce bom. A vida em sociedade é que o corrompe. Então, nessa assertiva aqui, a gente vê todo um resumão assim da ideia do Rousseau, né, da virtuosidade do homem. Então, essa também é verdadeira, ok? Rejeitou o intelectualismo livresco da escola tradicional, evidenciando que a pessoa ele foi mais ou menos nessa época também do Thomas Hobbes, né? O homem é o lobo do próprio homem. Rejeitou o intelectualismo livresco da escola tradicional, evidenciando que a pessoa não deve ser reduzida à dimensão intelectual, pois a nossa razão sensitiva vem antes do pensar elaborado. Sim, gente, a educação pelos sentidos. Primeiro pelos sentidos, depois pela racionalização. Então, essa também é verdadeira, ok? Tranquilo? Essas três primeiras são verdadeiras. A próxima. O Rousseau, gente, ele pensou uma educação emancipatória para a mulher, pois via a mulher como um ser autônomo e não apenas subserviente ao homem. O Rousseau pensou na educação emancipatória da mulher? Nunca. Não, pelo contrário, ele dizia que a mulher, que um dos pontos de virtuosidade da mulher é que ela deveria ser prendada com hábitos do lar, certo? Então, era aquela visão de mulher do século XVII, do século XVIII. As condições emancipatórias femininas só foram ter voz e vez lá pelo século XX. Ter voz e vez. Tivemos muitos movimentos antes, ok? Mas a questão realmente dos direitos assegurados da mulher foi no século XX, tá bom? Então, na época do Rousseau, ninguém nem imaginava mulher com direito a nada. Portanto, essa alternativa falsa é a correta letra B. Ok, gente? Beleza? Dá tempo da última? Dá tempo, né? Vamos, só mais uma aqui. Pronto, essa aqui é a última. Agora vamos para a questão do Pestalozzi, tá bom? Nós já vimos Rousseau. Agora vamos para Pestalozzi. Essa é a última, tá bom, gente? Só para a gente fechar aqui a nossa tríade aí dos teóricos. Acerca das ideias de Johann Henrique Pestalozzi, né? Analise as assertivas e assinale a resposta correta, gente. Para o educador suíço,
Os sentimentos tinham o poder de despertar o processo de aprendizagem autônoma na criança. Sentimento, emoção, afetividade. Faz parte das ideias do Pestalozzi? Sim, com certeza. Fazem parte, sim. Isso, Natânia, é verdadeiro, né? Pestalozzi afirmava que a função principal do ensino é levar as crianças a desenvolver suas habilidades naturais e inatas. Sim, ele também era naturalista, certo? Essa também está ok. A segunda. Terceira. A escola idealizada por Pestalozzi deveria ser não só uma extensão do lar, mas inspirar-se no ambiente familiar, para oferecer uma atmosfera de segurança e, olha a palavra-chave, afeto para a criança, verdadeiro. Então, letra E, todas as alternativas estão corretas, porque todas correspondem às ideias do Pestalozzi que nós estudamos aqui. Tá bom, gente? Então, eu espero muito que tenha ficado claro, tá? Esses 3 primeiros teóricos nossos, ok? Agradeço muito a presença, a participação de todos, a interação de vocês. Espero ter contribuído e esse material já está disponível. O material da nossa próxima aula eu ainda estou construindo, tá certo? Sobre tendências pedagógicas, certo? Assim que estiver prontinho, eu posto no grupo, tá bom? Ok? Provavelmente nós teremos uma alteração. Nós teremos uma alteração no horário das nossas aulas, tá certo? Não tem nada confirmado ainda, mas o Breno vai postar nos grupos, tá bom? É, Oi, Odinelli, boa noite. boa noite. Aproveitando o ensejo, né? É, na verdade, já está confirmado, tá certo? A partir da próxima semana, você vai ter um horário em um único dia, né? Sua aula vai ser mais produtiva ainda, né? Porque, de fato, passa muito rápido sua aula, é incrível, entendeu? Então, assim, você vai poder aproveitar muito mais o tempo, né? Com uma aula de 2 horas, tá bom? Olha E aí que bom, gente. vai ser na terça-feira, das 18 às 20 horas. Aí, gente, é nesse horário, porque eu busquei de todo jeito encaixar um horário melhor, mas um pouquinho mais tarde, meia hora, por exemplo, mas é complicado, porque tem 2 turmas, cada uma com horários distintos, e aí a professora Valdinelli dá aula para alunos que são alunos das 2 turmas, então para encaixar só tinha esse dia mesmo, tá bom? Então, desde já eu agradeço a compreensão de vocês, viu? E eu espero que vocês gostem. Ok, obrigada, Breno. Gente, que bom, né? Vamos ter 2 horinhas pra gente. Sim, Então, combinado, tá bom? Obrigada, Breno. Obrigada, meninos. Terça-feira, se Deus quiser, ele há de querer, das 6 às 8, nosso encontro marcado. E assim que eu tiver o material, eu posto no grupo. Tá bom, gente? Uma excelente noite para vocês, um excelente resto de semana aí para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Vocês foram um show. Valeu.